Boa noite, meninos e meninas. Estamos gravando agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. E hoje nós vamos começar o Livro dos Espíritos. Na verdade, o Centro Espírita do Calvário ao Céu é uma casa com 112 anos, uma casa que tem todos os dias atividade, né? O único dia que não é aberta ao público é na sexta-feira, tem só uma reunião mediúnica, salvo um dia que tem palestra, alguma atividade assim. Os demais dias, todas as noites, temos atividade aberta ao público. Claro que no período da pandemia isso está sendo diferente. Por exemplo, na quinta-feira, nós temos 6 salas de estudo lá. Uma é o Livro dos Espíritos que nós estamos aqui falando com vocês. Enquanto estamos reunidos na sala 9, no salão, em outras salas, existem outros grupos estudando. Calculo nos dias que vão todo mundo, por exemplo, que deve ter umas 150 pessoas divididas entre as 6 salas lá, né? Pelo menos na palestra do início do ano, quando todo mundo está animado. E acho que vai ser assim pós-pandemia também, quando todos pudermos voltar. As salas com mais de 20, 25 pessoas às vezes. E nós precisamos, numa casa desse tamanho, desse porte, oferecer cursos que a pessoa possa começar a hora que quiser. Porque todos os dias chegam à casa espírita pessoas buscando ajuda, querendo conhecer a doutrina. E aí nós não podemos falar para elas assim, olha, só o ano que vem você vai poder estudar. A gente tem que oferecer. E um desses cursos é justamente o Livro dos Espíritos. Nós temos a possibilidade da pessoa fazer o curso às quintas-feiras, 20 horas, ou aos sábados, às 14h30. Por isso que vocês estão recebendo 2 aulas, né? Porque nesse período de pandemia, já que a gente tem que gravar, a gente está enviando as 2 aulas. E aí o que aconteceu com o grupo da quinta-feira? Depois de 2 anos aproximadamente, não tem um período certinho, né? Acabamos o Livro dos Espíritos na última quinta e falamos sobre a conclusão, né? Estamos começando o Livro dos Espíritos. E aí uma pessoa que chegou na casa e começou a estudar na questão 200, né? São 1019. Ela vai agora retomar até a questão 200. Aquela que chegou quando estava lá pela questão 700, ela vai, né, continuar estudando até a questão 700. Claro que pode continuar, mas como a casa também oferece outros cursos, né, aí a pessoa às vezes depois que conclui quer mudar, fazer curso de mediunidade, fazer o ED, fazer o EAD, fazer, portanto, outros estudos lá dentro da casa. Estou explicando tudo isso porque tem algumas pessoas que são novas, né, que estão chegando e que não sabem como funciona. Aliás, pessoas que chegaram justamente nesse período de pandemia, às vezes nem chegaram a frequentar a casa espírita nos dias de curso, por exemplo. Bom, e quando a gente vai estudar um livro, e não é qualquer livro, né? O Livro dos Espíritos é o livro que dá origem à doutrina espírita. Né? Nada existiria de doutrina espírita se não fosse esse livro, codificado por Allan Kardec. Ele não foi escrito por Allan Kardec, né? Ele foi codificado, como nós vamos explicar. Então nós temos que estudar esse livro, a hora que terminarmos, estudar de novo, terminando a gente estuda de novo. Aliás, né, tem uma brincadeira que a Joana de Ângeles, espírito, um dos espíritos que protege, está sempre junto com o Divaldo Pereira Franco, médium e escritor espírita da Bahia. Ele perguntou para a Joana o que tinha que fazer, ela falou, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Isso lá no início da mediunidade dele. Ele leu, voltou e falou, e agora, Joana? Já li. Ela falou, já leu? Já. Agora leia o Livro dos Espíritos. Aí ele achou estranho, mas enfim, mas Joana, leia. Ele leu a segunda vez. Aí, já quando foi conversar com ela, falou, bom, Joana, já li novamente o Livro dos Espíritos, e agora? Ela falou, agora, Edivaldo, você começa a estudar o Livro dos Espíritos. Então veja, né, a importância desse livro
para que a gente possa compreender. A maioria das pessoas se preocupam com o fenômeno, né? Quer conversar com o espírito, mas infelizmente esse não é o caminho correto, porque bom seria, né, que o espírito desse soluções para nós. Os espíritos somos nós somos espíritos. Não é porque desencarnamos que passamos a ser santos, ou também demônios, né? Somos exatamente quem éramos quando encarnados. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós devemos nos libertar das nossas mazelas através do estudo, do autoconhecimento. A famosa frase que está em uma das respostas aqui: conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho da nossa libertação. Porque ao fazermos isso, ao estudarmos e nos conhecermos, encontraremos as respostas aonde? Em nós. Aliás, uma outra pergunta aqui, uma resposta, na verdade, aqui é: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na nossa consciência. Portanto, nós temos o que precisamos para o nosso progresso. Precisamos fazer isso desabrochar. E o estudo é capaz de fazer isso. Bom, quando a gente começa então a estudar um livro dessa magnitude, a gente tem que começar do começo, do índice, né? Eu não sei se vocês estão com o livro, quem não tiver, eu já falei semana passada que a nossa livraria lá do Calvário ao Céu fica aberta da 1 da tarde às 5 da tarde, né, das 13 às 17. Tem livros para serem adquiridos, livros dos Espíritos, e tem para ser doado também, tá? Então, se alguém quiser passar lá para pegar um livro dos Espíritos, pode pegar. Diga: olha, estou fazendo o curso do Livro dos Espíritos, o Edmir falou que tem livro aqui para doação. Mas, se quiser comprar um livro, uma encadernação melhor, né, do Livro dos Espíritos, também tem, e não é muito caro. Ele é dividido, o Livro dos Espíritos, em 4 livros. Né? Na verdade, é um livro físico, mas 4 livros. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. O livro primeiro chama As Causas Primárias e ele tem 4 capítulos. Né? O capítulo Deus, o capítulo Elementos Gerais do Universo, o capítulo Criação e o capítulo Princípio Vital. É fundamental estudar isso, né? Vai dar a concepção da doutrina espírita a respeito desses assuntos, de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação. Sem estudar isso, não se sabe o que é a doutrina espírita. Mas não só isso. Aí nós vamos para o livro segundo. O livro segundo chama Mundo Espírita ou dos Espíritos. E ele é composto de 11 capítulos, né? Os capítulos são dos espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, o desencarne, pluralidade das existências, a reencarnação, considerações sobre a pluralidade das existências, é um capítulo à parte, o 5, vida espírita, retorno à vida corporal, que é a reencarnação, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. Nós, no estudo do sábado, estamos no capítulo 7, retorno à vida corporal. Aliás, acabamos, né, o capítulo 7, que é o esquecimento do passado. Vamos entrar no capítulo 8 do livro 2. Aí temos o livro terceiro. O livro terceiro, As Leis Morais. Aqui todo o ensinamento moral da doutrina está contido nesse livro. Nós temos 12 capítulos, né? O primeiro, a lei divina ou natural. O segundo, a lei de adoração. Terceiro, lei do trabalho. Aliás, eu fiz uma palestra domingo em Campinas, né, sobre lei do trabalho, live, né? Não estamos indo até as cidades. Não sei se algum de vocês assistiu, mas era baseada quase, vamos dizer assim, 70% no capítulo Lei do Trabalho. Capítulo 4, Lei de Reprodução. Capítulo 5, Lei de Conservação. Capítulo 6, Lei de Destruição. 7, Lei de Sociedade. 8, Lei de Progresso. O 9, Lei de Igualdade. O 10, Lei de Liberdade. O 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O 12, Perfeição Moral. Esse
livro 3 do Livro dos Espíritos, quando a gente está estudando o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele tem 3 anos de estudo, né? E quando chega na parte das leis morais, os monitores sempre dizem assim que tem uma debandada, cai o número de frequentadores. Por quê? Porque é a hora que nós passamos a estudar as questões morais e descobrirmos aonde estão os nossos verdadeiros problemas, que é em nós, né? Os problemas estão em nós, e aí nós temos que pensar em mudanças, e isso dói. Então as pessoas costumam falar, não estava gostando mais do estudo não, é igual terapia, né? Quando começa a mexer em algumas feridas, as pessoas falam, não está funcionando isso não, eu vou embora. É mais ou menos o que acontece no estudo do livro terceiro. E para acabar essa primeira parte da nossa gravação, o livro quarto, ele tem só 2 capítulos, né? A gente acabou recentemente, que Esperanças e Consolações, o nome do livro quarto, e o capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Então, nessa primeira parte eu apresentei o Livro dos Espíritos e vamos voltar para gravar a introdução daqui um pouco.